Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Bom dia, Divina Família. Já estamos prontos e preparados para o texto da fé do dia de hoje. Se você estiver nos assistindo, eu convido você, ore com a gente, pegue o texto, vamos orar juntos, entregar o nosso dia nas mãos do Senhor. Eu estou aqui diante do sacrário para adorar ao Senhor e também para orar por aqueles que nos acompanham e mandam os seus pedidos de oração. Então vamos buscar a nossa intimidade com Deus do dia de hoje. Que as orações façam parte do nosso dia a dia. Vamos agora aos pedidos de oração da nossa comunidade. Bom dia a todos. Hoje, dia 3 de dezembro de 2024, estamos novamente em frente ao sacrário para rezar o texto da fé com o propósito de fortalecer a nossa fé, agradecer o dom da vida e também colocar diante de Deus as nossas intenções. Sérgio Araújo pede orações para ele e sua esposa. Itaíne pede pela saúde de seus filhos, Arthur e Laura, pelo bom andamento de seus estudos e de seu esposo André, pela vida de sua avó Delfina, que completou 83 anos ontem, dia 2 de dezembro, pela saúde de sua mãe Fátima Silva, pela saúde de sua tia Dalva Ribeiro e seu primo Vinícius Ribeiro e sua avó Antônia de Jesus. Ana Maria pede pela saúde da senhora Maria do Carmo Torres, que está com dor na coluna, pede também por sua saúde. Pedimos também, Senhor, pela paz no mundo, pela saúde dos enfermos e pela restauração das famílias. Entregamos todas essas intenções a Ti, Senhor, confiante de que nos ouve e cuida de nós. Que seja feita a Tua vontade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, vamos começar entregando o nosso dia ao Senhor. Muitos de nós temos expectativas sobre as nossas ações, sobre os nossos futuros, mas precisamos também depositar a nossa fé, o nosso futuro, nas mãos de nosso Pai. Assim como temos expectativas boas, também sofremos pelo medo, pela ansiedade dos nossos projetos e devemos compartilhar com Ele tanto as boas graças como também os nossos sofrimentos. Assim como Cristo, que ao visualizar a sua crucificação, aquela imagem tornou-se então uma agonia. A agonia que o fez
sangrar gotas de sangue, suar gotas de sangue. Então, Cristo entregou a sua agonia a Deus Pai, através da oração. E nós, da mesma forma, precisamos realizar o mesmo. Através da oração, depositar tantas as nossas alegrias, como também os sofrimentos. A tua palavra, a palavra do Senhor nos diz: lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu cuidarei de vós. E aqui nós estamos, entregando o nosso dia, entregando as nossas expectativas ao Senhor. Rezemos. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renove em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com um espírito disposto a obedecer. Nessa dezena, busquemos, através do Senhor, o livramento de todo o mal que nos cerca, das coisas visíveis e invisíveis. Busquemos no Senhor que nos livre do mal e do sofrimento, mas que, se porventura estivermos em um deserto, atravessando por dificuldades, que nós permanecemos na fé, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi levado pelos soldados romanos ao açoite e lá foi castigado, torturado, sofrendo graves feridas. No entanto, naquele momento, Jesus não desperdiçou a sua energia, a sua fé com maldizeres, com ressentimento. Jesus permaneceu em silêncio. Sofrendo, permaneceu na sua fé. Da mesma forma, buscamos aqui, diante do Senhor no dia de hoje, permanecer na fé nesses momentos de dificuldade. E que Deus nos proteja e nos dê o livramento no dia de hoje. A palavra do Senhor nos lembra: feliz o homem que suporta a provação com perseverança, porque a ele será dado a coroa da vida que o Senhor prometeu a quem o ama. E por amar a palavra de Deus, nós estamos aqui, no dia de hoje, entregando o nosso dia ao Senhor. Rezemos. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme.
Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Nessa dezena, buscamos pelo Senhor, para que o Senhor proteja o nosso coração, a fim de que o nosso coração não cultive pedras, não cultive sentimentos ruins, mas sentimentos de força, de fé, mesmo quando formos feridos, com as feridas internas, as feridas emocionais, feridas duras de serem curadas. Senhor, que nós possamos oferecer em troca o perdão, o amor, que nós não nos fragilizemos pelo pecado, mas que sejamos fortes com o amor que o Senhor nos ensinou. Assim como Cristo foi, depois de ser ridicularizado em frente aos judeus, sendo coroado com uma coroa de espinhos e colocando o manto púrpura em seus ombros, ali colocaram uma imagem do rei dos judeus de uma forma indigna. Senhor, que não deixemos que a nossa vaidade fale por nós. Faça com que sejamos dignos da Tua palavra, da Tua promessa. Que o nosso coração se fortaleça e continuemos no Teu caminho. Não pelo olhar do outro, não porque queremos o julgamento do próximo, mas porque queremos sermos dignos da Tua promessa, da Tua palavra, da vida eterna, porque queremos ser a Tua imagem e semelhança, porque queremos imaginar que estamos sendo, naquele momento de sofrimento em que oferecemos o perdão, estamos sendo a Tua imagem e semelhança. A Tua palavra nos lembra, perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado e salva os de espírito oprimido. E é isso que desejamos no dia de hoje. Esteja perto de nós, naquele momento em que o nosso coração for machucado. Senhor, esteja perto de nós, para que cultivemos o amor e o perdão, ao invés da raiva e do pecado. Oremos. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com um espírito disposto a obedecer. Nessa dezena, queremos que no dia de hoje o Senhor nos conceda força para buscar e cumprir com as nossas responsabilidades. Que através dela nós consigamos desenvolver os nossos chamados, as nossas vocações para o caminho da santidade. Cristo atravessou os açoites, os insultos, carregando a sua cruz até o Calvário. Durante o trajeto, ajoelhou-se, cansado, porém
Cristo cumpriu o seu dever, a sua missão, e nós buscamos carregar as nossas responsabilidades até Deus. Desejamos consagrar as nossas responsabilidades ao Senhor. A tua palavra nos diz: consagre ao Senhor tudo o que faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Senhor, que nós possamos dedicar ao Senhor as nossas responsabilidades e, através delas, possamos responder ao teu chamado. Que nós possamos buscar as tuas palavras, nos fortalecendo da fé que o Senhor nos dá. Rezemos. Eu sou o pão da vida. Este é o meu corpo, isto é o meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Nessa dezena, nós buscamos, Senhor, o teu perdão, porque o nosso coração é preenchido pelo pecado e todos os dias nós pecamos, mas escolhemos seguir o teu caminho. Que o Senhor permaneça conosco, permaneça em nós, para que possamos sermos dignos da tua promessa. A tua palavra nos diz: bem-aventurados os que acreditam, porque será cumprido o que o Senhor lhes prometeu. Senhor, estamos aqui diante de ti, buscando o teu perdão, para que nos aceite como filhos, para que nos aceite como parte do corpo de Cristo, para que possamos ter a verdadeira felicidade, que é a paz de Cristo. Rezemos. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renove em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com um espírito disposto a obedecer. São Maurício, São Miguel, São José, São Vicente, São Gabriel, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei.
e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos reunidos aqui no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero lembrar a todos que a nossa pastoral de oração está aqui de coração aberto para receber você e seus pedidos de oração. Com muito amor e fé, vamos levar suas intenções a Deus, confiando no cuidado e na misericórdia dele. Se você conhece alguém, algum amigo, familiar que também está precisando de oração, compartilhe esta bênção. É só clicar no link da descrição do vídeo para entrar em contato com a gente. Vai ser uma alegria imensa ter você na família Maurícia. Juntos, seguimos firmes na fé. Um forte abraço para todos e até amanhã.